Muito bem, galera, estamos de volta, lógico, né? Para resolvermos agora os exercícios sobre a concordância nominal. Espero que você tenha obedecido sua professorinha, feito aquela revisão que eu sugeri, né? Tá dominando já as regrinhas, então bora para os exercícios. Coloquei vários aqui e como são exercícios de múltipla escolha, a gente vai passar praticamente por todas as regras que a gente trabalhou na parte teórica, isso é bem bacana. Vamos começar? Questão número 1 na sua tela, indique a frase com concordância incorreta. Galera, muito mais importante do que simplesmente gabaritar e marcar a letrinha certa é você conseguir identificar em cada alternativa o que está correto e o que está errado. Por que está correto e por que está errado. É assim que a gente vai tentar aprofundar nosso estudo. Bora lá? Letra A, então, aliás, por razões didáticas, vamos começar pela letra E? Vamos começar pela letra E só para não estragar a minha didática. Então vamos lá. Ele quer a incorreta, né? Letrinha E. Durante meu curso, pude adquirir bastantes conhecimentos. Nossa, é esquisito, né? É esquisito, meu filho, mas é bonito, é chique, né? Falar o bom português faz muito bem à saúde. Vale lembrar, então, doutor, que a palavra bastantes é um pronome. E como é que eu sei que ela é um pronome? Primeiro, que ela é satélite do substantivo conhecimentos. E segundo, porque quando eu brinco com essa frase em relação à variação da frase, a palavrinha bastante acompanha esta variação. Se eu jogar essa frase para o singular, durante meu curso, pude adquirir, vou jogar no singular, a palavra conhecimento, né? Pude adquirir bastante conhecimento. E quando eu jogo para o plural, pude adquirir bastantes conhecimentos. E uma outra forma, que é uma dica que eu dou, como a palavra bastante não é muito usual para nós, coloca a palavra muito, porque o pronome muito a gente está bastante acostumado a usar, não é verdade? Então joga com a palavra muito aqui. Durante o meu curso, pude adquirir muito conhecimentos, tá vendo? Aí meu ouvido falou, opa, não, peraí, não sou corintiano, não falo muito conhecimentos, tem que falar muitos conhecimentos. E como a palavra bastante equivale à palavra muito, ambas são pronomes indefinidos, claro que elas vão se comportar da mesma maneira. Aí, Corinthians, fica bravo com a professora, não, é porque eu tenho que sacanear alguém. E como boa São Paulina, lógico que eu vou zoar vocês, né? Lá no Rio de Janeiro é o Flamengo, tá, galera? Que eu dou uma zoadinha. Então, vamos lá, galera. A letra E está correta, mas, por favor, anota aí, fofuxo, bastantes, pronome. E anota o nome do pronome, o tipo de pronome. Aluno meu, a gente vai, então, meu filho, ó, aprofundar mesmo. Pronome indefinido, não é isso aqui não, senão você não fala que foi meu aluno. Pronome indefinido, satélite deste substantivo. Qual é o bizu? Dá para flexionar isso aqui no singular e no plural e dá para substituir a palavra bastante por muito. A palavra muito você domina melhor, tá? A palavra bastante não é muito da nossa praia, mas a palavra muito tem que ser. Joia? Então, letrinha E, ok, tudo bonito. Quem escreveu essa frase aqui foi, claro, uma mulher. Letra D, choveu na sala, mesmo com a janela meio aberta. Será que é meio? Será que é meia aberta? Lembra como é que é isso? Meia aberta é o quê? Metade aberta. E o que é este meio? Este meio significa um pouco aberta. Como é que eu vou saber para ver se essa palavra é advérbio ou se essa palavra é um numeral indicando metade? Como é que eu vou fazer? Galera, porque quando a palavra é meia, de meia taça, tá indicando a quantidade, então é numeral. Eu acho que eu não falei isso na teoria, mas estou falando agora. Porque o interessante é a gente saber se tem variação ou não e também saber qual é a classe gramatical, né, daquela palavra naquele contexto. Então anota aí, a palavra meio, quando é variável, meio, meia, é porque está indicando metade. Eu comi meio bolo, eu comi meia pizza, metade. Isso não indica quantidade? Sim. E qual é a palavra que indica quantidade? Numeral. É porque você não pode achar que numeral é só 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Para com isso, né? Tem numeral que indica fração, né? 1 meio, 2 terços, 4 quintos, 19 oitavos. 19 oitavos existe? Acho que existe. Enfim, essas coisas todas aí, numerais, tá? Agora aqui a questão é a seguinte, como é que eu vou identificar? Bom, primeiro, é satélite de quem essa palavra? De janela ou de aberta? Vamos pensar? A janela, meio. Esse meio diz respeito à janela? Não, se eu digo a janela meio, eu não entendo. Opa, então peraí, então isso aqui não diz respeito à janela. Mas se eu digo meia aberta, eu nem preciso dizer janela, concorda? Então, ó, a relação, vamos lá, macharada, vou ser bem didática, né, para mastigar para vocês. A relação entre as palavras, entre os termos da oração, ela se faz pelo valor semântico. Você lê aquilo e fala, peraí, isso aqui está se referindo a isso porque o sentido casa, entendeu? Então é mais ou menos assim.
Se eu digo janela meio, né? Mesmo com a janela meio, o sentido não casou. Mas se eu digo meio aberto, eu nem preciso saber. Pode ser janela, pode ser porta, pode ser, enfim, outras coisas, né? Mas o meio aberto, o sentido casou. Então, galera, oi? Então, galera, o sentido casou significa que essa palavra é satélite da palavra aberta. Beleza. Agora, vamos então ver as classes gramaticais às quais estas palavras pertencem. Aberta é o quê? Substantivo? Adjetivo? É adjetivo. A palavrinha aberta é satélite do substantivo janela. Então, isso aqui é um adjetivo. Quem é que pode ser satélite de adjetivo? Lembra do advérbio? Então, a palavra meio aqui é um advérbio, razão pela qual ela é invariável. E sendo o advérbio, qual é o valor dela? Um pouco. Um pouco. Choveu na sala mesmo com a janela um pouco aberta. Ela está funcionando como advérbio. Então, a letra D, queridos, também está correta. Quem escreveu letra D? Quem escreveu letra D? Um ser evoluído. Letrinha C de homens. A convidada chegou com sapatos e bolsas escuros. E aqui aquela palhaçada, né, professora do início? Adjunta de nominal, predicativo. É isso mesmo. E você vai ser capaz de gabaritar o item. Vamos ver? Olha só, eu tenho sapatos e bolsas. Qual é a estrutura que eu tenho? Faz aí do ladinho da sua prova. Sapatos, substantivo 1. Bolsas, substantivo 2. E depois eu tenho o adjetivo. Tá na ordem direta, galera? Tá. Opa, se está na ordem direta, então vale aquela associação que a gente fez. Lembra? Este adjetivo, se for adjunto adnominal, duas possibilidades de concordância. Se esse adjetivo for predicativo, só uma possibilidade de concordância. Vamos ver se é adjunto ou se é predicativo? Joga essa frase para a voz passiva. A convidada chegou com sapatos e bolsas escuros, então é sapatos e bolsas escuros vieram com a convidada, né? Não dá muito para passar para a voz passiva, porque o verbo é o verbo quê? Intransitivo. Como a gente falou disso, né, nas nossas aulas de vozes verbais, eu falei, galera, a voz passiva só existe quando o verbo é transitivo direto. E aqui, como o verbo é intransitivo, você viu que ficou meio esquisito na hora de passar? Ficou meio esquisito porque não existe a voz passiva. Para ter voz passiva, o que eu tenho que ter na ativa? Objeto direto. Tá tão legal se você estiver respondendo assim junto comigo, né? Porque sinal que você aprendeu direitinho as vozes verbais, assunto que despenca. Mas bora lá. Então, como o verbo é intransitivo, tudo é muito lindo, né, gente? Porque faz sentido. Não, professora, tudo é muito horroroso, só você que acha isso lindo. Mas, enfim, um dia você também vai achar. Como o verbo é intransitivo, eu não consigo passar essa frase para a voz passiva. A voz passiva só é possível com o verbo transitivo, porque o objeto direto da voz ativa vai virar o sujeito da voz passiva. Lembra disso? Então, por isso que não dá para eu passar. Tudo bem, mesmo não dando para eu passar, eu tenho a noção de que essa palavrinha aqui funciona como adjunta de nominal. Porque mesmo quando eu forcei a barra, né, ó, sapatos e bolsas escuros vieram, por exemplo, com a convidada. Então, o que que acontece? Esse adjetivo tá junto. Ele é adjunta de nominal. Sendo adjunta de nominal, qual foi a técnica, a brincadeira lá que a gente usou para decorar? Duas letrinhas A, duas possibilidades de concordância. A primeira delas, eu vou concordar só com o termo mais próximo, feminino plural, então eu poderia escrever a convidada chegou com sapatos e bolsas escuras, estaria fazendo essa concordância com o termo mais próximo, mas eu tenho a segunda possibilidade, que é a geral, me dói falar, que significa dizer o adjetivo vai ficar no gênero predominante, ai que dor, que é o gênero masculino, tô brincando, gente, tem trauma com homem não. E masculino já falei, e plural, né? Então, a convidada chegou com sapatos e bolsas escuros, tá certo? E também teria essa outra possibilidade, tá? Foi legal porque a gente conseguiu fazer essa revisão. Vamos que vamos, 10 minutos de aula já, meu Deus. Letra B de bolota, é 12:30, disse o locutor. Eu me casava com o locutor, porque é tão lindo quando alguém fala bonitinho, é 12:30. É isso mesmo, galera. Aqui, as palavras meio e meia estão funcionando como numerais e indicando metade. A quantidade. Então, é meio-dia, é metade do dia e metade da hora. Olha que bacana. É 12:30. E por que meia, professor, e não 12:30? Porque você não é corintiano. Tô brincando. Pelo seguinte, galera, é meio-dia, o meio tá concordando com dia,
a palavra é masculina. O meia está concordando com hora. Embora não apareça aqui, não tem problema, ninguém é teletubbie, a gente sabe que faz a concordância ideológica com a palavra hora feminina no singular. Então, este numeral também vai ficar no feminino singular. Letrinha B de bola também tá ok. Quem escreveu? Um ser evoluído, claro, nós mulheres. E aí, por razões didáticas, né? Letra A é o gabarito. Ó, parabéns. Não precisa disso. Precisa entender por que a letra A tá errada. Sempre digo que não estamos... Lembra daquela história do só? Você vai substituir por somente ou por sozinho. Se der para substituir por somente, é advérbio invariável. Se der para substituir por sozinho, é adjetivo e aí pode variar. E aí, você substitui pelo que, macharada? Porque a mulherada já acertou? Responde para mim, macharada. Sempre digo que não estamos sozinhos. Como deu para substituir por sozinhos, viu que é adjetivo, inclusive sozinho você já coloca no plural. Logo, doutor... Este é o correto, né? Sempre digo que não estamos sós. Gabarito, letra A. Faça suas anotações. Eu vou molhar as minhas cordas vocais para poder dar mais uma sacaneada básica na macharada. Eles morrem, né? Então, brincadeiras à parte, tá, gente? Letrinha A é o gabarito, né? Viu? Estes exercícios aqui são bem legais porque a gente, como eu falei, a gente vai passar praticamente por todas as regrinhas que a gente estudou na teoria e é bacana, né? Você vê que, de fato, tudo isso cai. Bora lá, meus queridos alunos. Questão de número 2. Assinale a frase em que há erro de concordância. Deixa eu ver, por uma questão didática, vamos começar pela letra A mesmo. Não vai fazer muita diferença. Então, letrinha A. Todo homem deve estar quite com suas obrigações. Tá certo isso, galera? A palavra quite. Ah, professora, você não falou da palavra quite. Vamos combinar uma coisa? Se eu não falei, é porque não é uma regra especial que caia muito. Então, quando for assim, né, pô, você comprou o curso, gastou seu dinheiro, não tô aqui para te enganar, não. Confia em mim, confia em mim. Se eu não falei, se não apareceu uma regra com a palavra kit, então você vai usar a regra geral, né, galera? E qual é a regra geral, doutor? A regra geral é a seguinte, é adjetivo, concorda? É adjetivo. Se é adjetivo, o que vai acontecer? Se é adjetivo, o que vai acontecer, galera? Vai funcionar com... Vai concordar com quem? Vai concordar com o núcleo a que ele se refere. Quem é que deve estar quite? Não é todo homem? O núcleo não é homem, este ser, né, magnífico? Então, não está no masculino singular, então esse adjetivo fica no masculino singular. Não é o gabarito porque ele quer a frase em que há erro, então não é a letrinha A. A letra A está correta, quem escreveu foi uma mulher. Joia? Todo homem deve estar quite. Beleza, prof. Então, se eu passar para o plural, o que vai acontecer com o adjetivo? Vai para o plural. Se não tem regra especial, joga na regra geral. Todos os homens devem estar quites com as suas obrigações. É essa a ideia. Não tem mistério, não. Não se odeie, não. Não fica inventando regra, não inventa moda. Coloquei as regrinhas que você tem que decorar, você ainda quer outras. Para com isso, né? Momento umbral. Chega disso. Letra B de bolota. As crianças não devem ficar descalças. É muito legal, né? Quando era criança, eu falava, eu tô descalço, eu tô descalço. Meu pai falava, tá, então não é Rafael, é Rafael, então me avisa, né? Não, galera, isso aqui é um adjetivo. E como tal, vai concordar com o núcleo a que ele se refere. Crianças, feminino singular, adjetivo descalças, feminino singular, crianças, ainda bem que você me corrigiu, eu ouvi aí da Sumiu de Residência. Crianças, feminino plural, então o adjetivo vai concordar e vai ficar também no feminino plural. E você sabe o que é? Eu não sou gênio não, mas meu raciocínio, ele é acelerado, não vou dizer rápido, mas ele é acelerado. Eu tô falando aqui, eu já tô pensando em outra questão, tanto é que eu falo meio rápido, você pode perceber, né? E aí, embola. Mas vamos lá. Crianças, então, que é o núcleo de referência feminino plural, adjetivo descalças, nossa, feminino plural. Então, se for um menininho, o garoto não deve ficar descalço. E como eu falava na minha infância, lembra? E aí meu papai me corrigia? Na minha infância, como eu sou menininha, e era também, né, e continuo, vou continuar, pretendo. Então, como eu era menininha e singular, então eu tinha que falar, mamãe, eu estou descalça, e não descalço, apesar de eu ter sido bem molequezinho, mas... Tudo bem, continuo sendo menina. Joia, gente? Então também tá certo. Quem escreveu? Ser evoluído. Letra C de homens, vamos para vocês. Anexas seguem as informações pedidas. Olha, que bonitinho. Tem que lembrar, anexo, incluso, apenso e separado. Serão adjetivos? Sim.
Quando vierem sozinhas, essas palavras vierem sozinhas, elas são adjetivo. Agora, tem que lembrar que existem as locuções verbais, e aí é fácil. Basta você colocar aquela preposição em anexo, em apenso, em separado. Esta expressão é adverbial, é invariável e deve vir separada por vírgulas. Joia, galera? Aqui eu não tenho a expressão adverbial, então isso aqui é adjetivo. Se é adjetivo, tem que concordar com algum substantivo. Qual é o substantivo em questão? Vamos lá? Eu achei aqui, ó, informações. Feminino plural, razão pela qual o adjetivo também fica flexionado no feminino plural. Letra C de homens está correta. Quem escreveu foi um ser evoluído. Por questões didáticas, vamos para a letra E. Ó, que suspense, né? Para dar o gabarito. O divórcio é sempre um mal. Essa frase é assim, enfim, tá tudo certo aí, não tem nada errado, né? Não tem nada errado. Eu, na verdade, a letra E, eu fico curiosa eu não consegui perceber qual foi a intenção do examinador, o que ele quis cobrar de você. Talvez ele quis cobrar só a questão do mal com L e mal com U. Né? Realmente não consegui entender, mas enfim, tá tudo certo, o divórcio é sempre um mal, não tô dizendo que tá tudo certo assim, a frase, não tô dizendo que eu compactuo com isso não, mas tô dizendo que não tem erro, é sempre um mal nesse sentido mesmo, porque poderia ser um bem também. Agora, detalhe, aqui, a palavra mal com L não é advérbio, eu não falei dessa regrinha, vamos falar então? Galera, eu tenho mal com L, que é antônimo de bem, tá? E eu tenho o mal com U, que é antônimo de bom. De novo, né, vem a presença das mães nas nossas vidas. Muita coisa a gente aprende com a mãe e nunca mais esquece. Eu aprendi com a minha aquele negócio do mês, né? Se é o ossinho de cima 31 dias, se é o de baixo 30, enfim. Mãe é mãe. E agora mais do que nunca, mas vamos lá. Olha aqui, gente. Essa antonímia, mal e bem, eu memorizei assim, não ri da minha mãe, hein, não ri. Mas ela falou, filha, não tem aquela frase, há males que vêm para o bem? Então, pronto, nunca mais eu esqueci. Há males que vêm para o bem. E aqui, mal, contrário de bom, aí a minha mãe não me ensinou nenhuma regrinha, mas por exclusão, né, então mal com um é antônimo de bom. Aí um aluno uma vez falou assim, professora, dá para decorar. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Eu também não entendi, mas tudo bem. Enfim, grava a males que vem para o bem. Eu fecho com a minha mãe. Então, galera, só para complementar as classes gramaticais. Mal e bem, advérbios. Então, eu estou passando mal, eu estou passando bem. E mal e bom, adjetivos. Então, como tais, vão sofrer variações, né? Mal e bom. Por isso que tem má. Ele é mau, ela é má. Ele é bom, ela é boa. Agora, ele está passando mal, ela está passando mal. O advérbio é invariável. Talvez aqui na letra E, o examinador tenha apenas, né, querido, cobrar de você, querido professor. Tenha apenas querido, tá certo, eu, hein? Tô brincando. Talvez ele tenha querido só cobrar de você essa ideia da derivação imprópria, porque quando eu coloco um artigo aqui, o divórcio é sempre um mal, isso aqui virou substantivo, mas virou por ser derivação imprópria, porque mal com L é advérbio, tá bom? Beleza, galera? Então a letra E também tá correta, né? Também tá correta. Além do advérbio, aqui funcionando como substantivo, né? Então, ele é o mal da humanidade, aí seria também mal com L. Muito bem, gabarito ficou letra D, né? Mas vamos entender por quê? Os policiais estavam alertas. Fala pra mim da sua humilde residência, por que a letra E tem um erro de concordância? Porque a professora falou N fatorial vezes que a palavra alerta é sempre invariável. Tinha até uma musiquinha, claro que eu não vou cantar, mas na minha época, né, quando eu comecei a dar aula, eu fazia essas graças, ia fantasiada, cantava música, ainda bem que não tem muito vídeo sobre isso. Mas o que eu falei lá? Pseudo, alerta e menos são sempre invariáveis, se eles mudarem alguma frase, não serão confiáveis. Era o refrão da musiquinha, tá vendo? Eu lembro até hoje. É brega cantar música pra decorar, mas funciona, viu, gente? Pseudo, alerta e menos são sempre invariáveis. Se eles mudarem em algum contexto, não serão confiáveis, tá bom? Tudo rimando, né? Era aquela música We Wish You a Merry Christmas. Olha o mico. Nossa, para. Gabarito, letra D de dados, os policiais estavam alerta. Vamos editar essa parte, tá, galera? Tô brincando. Estavam alerta. É sempre invariável. Gabarito, letra A. Eu tenho tempo? Tenho. 10 minutos ainda. Vou beber uma água, você faz as suas anotações e a gente continua.
Nossa, melhor bebida, né? Água. Vamos lá, questão número 3. Ih, já começou o efeito bobeira. Assinale a frase em que há erro de concordância, vamos lá? Ai, deixa eu beber mais uma aguinha, gente, tá? Hoje tá tenso. Assinale a frase em que há erro de concordância. Ih, caramba, minha água tá acabando. Assinale a frase em que há erro de concordância. Bora lá, então. Gostava de usar... Vamos começar pela letrinha E, por questões didáticas. Ela mesma digitou o requerimento. Ele quer o erro, né? Beleza. Ela mesma digitou o requerimento. Trabalhamos a palavra, não trabalhamos a palavra mesma? Sim. O que ela pode ser, galera? Pode ser pronome demonstrativo, quando der para você substituir por própria, ou pode ser advérbio, quando der para você substituir por realmente. Se for advérbio, é invariável, então só vai ter o masculino singular. Ele foi mesmo, ele foi realmente. Agora aqui, ela mesma digitou o requerimento, ela dá para substituir por própria. Ela própria digitou o requerimento. A letra E está correta. Anota no seu material, por favor, candidato. Esta palavra mesma é pronome demonstrativo, razão pela qual vai variar. Está concordando aqui, ó, com o núcleo a que ela se refere, que é representado pelo pronome pessoal, ela. Joia? Ela. Não sei porque que eu fiz 3, mas tudo bem. É porque é terceira pessoa, né? Vai ver. Então, tá aqui. Ela mesma digitou o requerimento. Ok. Não tem erro algum. Compara pronome demonstrativo com o mesmo funcionando como advérbio. Letrinha D. Todos foram aprovados, salvo João e Maria. Muito boa essa aqui, porque não apareceu na teoria. Bora colocar então, galera? A palavra salvo, ela sendo sinônimo de exceto, é invariável, tá, galera? Todos foram aprovados, exceto João e Maria. Então, aqui tá ok também, não tem variação. A palavra salvo, funcionando como sinônimo de exceto, ou então menos, né? Poderia também substituir por menos. Todos foram aprovados, menos João e Maria. Salvo João e Maria, exceto João e Maria. Salvo equivale a menos, e a palavra menos apareceu. Pseudo, alerta e menos são sempre invariáveis. Se eles mudarem em algum contexto, não serão confiáveis. Letrinha C, estejam alerta. Ah, agora sim. Lembra que eu falei, galera, cai muito a questão do alerta. Já é a segunda questão e apareceu a palavra alerta aqui. Segunda ou terceira, acho que na primeira também apareceu a palavra alerta. Cai muito mesmo, é só questão de prova aqui, viu, gente? Então, estavam alerta, ok, sempre invariável, pois os ladrões são perigosos, ok também. O nosso adjetivo aqui concordando com ladrões. Letrinha C também totalmente certa. Por razões didáticas, vamos passar para a questão, a letra A. Gostava de usar roupas meio desbotadas. Esse meio aqui você consegue substituir por metade ou por um pouco. Gostava de usar roupas um pouco desbotadas. Quando assim o é, significa dizer que esta palavra é advérbio. Tanto é verdade que ela é satélite deste adjetivo aqui, desbotadas. Olha aí o advérbio funcionando como satélite de adjetivo, que coisa, fofos, né? Tudo bonitinho aqui, advérbio é invariável. A letra equivocada é a letrinha B. E lembra que eu falei, gente, aquela regra é esquisitíssima, mas serve para cair na prova, e caindo na prova você vai ter que acertar, né, meu filho? Então, olha aqui, resolvemos questões as mais, nem preciso olhar para mais nada que está aqui. O possível, ele vai concordar de acordo com o possível vai variar de acordo com o artigo que antecede, quais palavras? Que antecede o mais ou o menos. E essas palavras aqui indicam um superlativo, viu, gente? Vale lembrar aí, para quem comprou o nosso curso nível básico, nível intermediário, a gente trabalhou a questão do adjetivo e eu mostrei lá para vocês o nosso superlativo. Então, o mais ou a mais, superlativo, ok? O possível, então, teria que concordar com este artigo. Esse artigo não está no plural? Então, o que acontece? Esse adjetivo aqui, ele tinha que vir no plural também. As mais belas possíveis. O erro está na letra B, por este motivo. Joia? Fofuchos, vocês são muito fofos, né? Então vamos lá, tô sendo irônica não. Faça essas anotações, eu molho aqui as minhas cordas vocais rapidão e a gente vai para a questão 4, dá tempo, né? Dá tempo sim. 25 minutos. Vamos lá, uma das frases abaixo possui erro. Isso aqui é o erro, né? Erro. Pô, foca no acerto, mas enfim. Vamos lá.
uma das frases possui um erro de concordância. Identifique-a. Vamos começar pela letra E, por questões didáticas novamente. As casas custam barato, tá certo isso? Galera, tá. A palavra barato e caro, também não coloquei na teoria. Se eu não coloquei na teoria, então vamos seguir o mesmo raciocínio. Se funcionar como advérbio, vai ser invariável. Se funcionar como adjetivo, vai ser variável. Como é que eu sei se essa palavra é advérbio ou adjetivo? Pela referência dela. Ela é satélite de quem? Né? As casas custam barato. Ela é satélite de quem? Do verbo custar. Posso substituir. As casas custam pouco, as casas custam muito, as casas custam barato, as casas custam caro. Então, isso aqui é um advérbio, ó. Satélite de quem? Do verbo. Satélite do verbo. Logo, é invariável. Quando é que ele poderia ser adjetivo? Se ele fosse satélite da palavra casas. Quer ver? As casas... Se eu coloco aqui um verbo de ligação, muda tudo, né? As casas estavam baratas. Ah, joia. Porque agora essa é a característica do sujeito aqui, né? Então, vai variar de acordo com o núcleo desse sujeito. Feminino plural. Tá aqui o meu adjetivo também, feminino plural. Mas vale lembrar, anota aí a palavra barato, caro também, tá? Caro e barato. Essa regra aqui, você pode complementar o teu material na parte em que eu coloquei aquelas expressões, ó, bastante, lembra? Bastante, muito, meio, mesmo. Bastante, muito, meio, mesmo, caro e barato. São as palavras, eu brinco, né? São as palavras de dupla personalidade. Ora elas vão funcionar como advérbio, ora elas vão funcionar como pronome ou como adjetivo. E aí, se forem pronomes ou adjetivos, vão ser variáveis, tá? Então, bastante, muito, meio, mesmo, caro e barato. São as 6 palavrinhas de dupla personalidade que sempre aparecem nas nossas provas de concurso. Mas aqui na letra E, a palavra barato está funcionando como advérbio, então a letra E está correta. Letrinha D, agora olha lá, comprou caro os papéis. Aqui, ó, mesmo raciocínio, a palavra caro, e ela está fazendo o quê? Está se referindo ao ato de comprar. Comprou caro os papéis. Para ser adjetivo, galera, você vai ter que ter, via de regra, um verbo de ligação. Os papéis estavam caros, né? Ou então a compra foi cara. Você vai ter que ter essa relação. Aqui não, eu tenho a palavra caro, indicando a circunstância do preço, obviamente, da ação de comprar. E, por essa razão, ela não tem variação. Então, a letra D está correta também. Ela quer que possui erro. Eu sempre me confundo nisso. Letra C, permanecemos alerta. Caramba, é a 4ª questão e é a 4ª questão que traz a regra do alerta. Se você não acertar na prova é porque você está naquele momento, eu me odeio, né? Vou ficar aqui nadando na piscina do umbral. Só, por favor, não fala que foi meu aluno que vai me rachar a cara de vergonha, né, doutor? Por favor. Alerta é sempre invariável. Vamos falar todas as que são? Pseudo, alerta e menos. São sempre invariáveis. E quem é que vem junto? Lembra da palavra monstro funcionando como adjetivo? Também invariável. Comícios monstro, assistimos a comícios monstro na Alemanha. Recebeu bastante, vamos pular a letrinha B? Vamos primeiro na letra A. Havia menos flores no jardim. Esse menos aqui, ele indica o quê? Pseudo, alerta e menos. São sempre invariáveis. Então, correta a letra A. Havia menos flores, nada de menos flores, menos gente, menos alunas, menos apostilas. Não, para com isso. Muito bem, doutores, o gabarito é letra B, ó, parabéns, macharada, mas vamos entender por quê? De novo, a gente cai naquela regrinha que eu anotei aqui, eu mesmo sempre apago, né, o que eu vou usar daqui a pouco. Bastante, muito, pouco, meio, bastante, muito, mesmo, meio, caro e barato. São as palavrinhas que podem funcionar como advérbio ou como classe variável. No caso do bastante, eu já te dei o bizu, né? Você vai substituir por muito e vai flexionar a frase, no singular ou no plural. Então, vamos lá? Se isso aqui estiver no singular, como é que fica o comportamento do pronome... Acabei falando a resposta, mas tudo bem. Como é que fica o comportamento da palavra muito? Recebeu muito elogio.
Joga para o plural. Você diz recebeu muito elogios? Claro que não. Recebeu muitos elogios. Então, se ela flexionou-se no plural, assim como este substantivo, é porque essa palavra está funcionando como um pronome indefinido. Razão pela qual ela deveria ter sido escrita no plural. Recebeu bastantes elogios. Tem que ser macho, né, para escrever assim, porque é o correto. Recebeu bastantes elogios. Você fala assim, né, pra mim você tá paquerando. Poxa, eu passei bastantes vezes na sua casa. Você falaria? Fala a verdade, macharada. Você não falaria, você ia tremer nas bases, né? Até porque você passou várias vezes na casa dela. É porque você tá já muito apaixonadinho, você não vai contrariar de jeito nenhum. Mas você falaria certo, né? Passei bastantes vezes na sua casa. Olha aí o pronome indefinido sendo satélite do substantivo vezes. Passei muitas vezes na sua casa. Não precisa ter medo não, macharada. Apareceu a palavra bastante, troca por muito, porque o muito você domina, beleza? Então, o gabarito da questão número 4, doutores, ficou a letra B de bolota. Meu tempo acabou, a gente vai encerrar este vídeo. No próximo, a gente volta com mais resoluções de exercício. Adivinha o que eu vou falar? Não sai daí, eu estou esperando você. Até daqui a pouquinho!